bom que você está aqui para a gente começar mais um culto. Vamos começar cantando? Mas eu vou fazer um desafio para você. Vamos levantar e não só cantar, vamos dançar essa próxima música? Eu garanto que você conhece. Que bom que a gente tem a ajuda de um Jesus que é muito, muito mais forte que qualquer super-herói. Vamos cantar para ele? Jesus é meu super-herói, que me conduz em vitória, vive em meu coração, e não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Jesus é meu super-herói, que me conduz em vitória, vive em meu coração, e não apenas em uma história. Jesus é o meu campeão, que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Ai, que gostoso ter um amigão como Jesus, né? Vocês lembram que nós estamos estudando a Bíblia lá no livro de Atos e a gente está falando de um monte de amigos de Jesus. Os discípulos, depois todas as pessoas que creram em Jesus, se batizaram, se tornaram amigos de Jesus. Tinha o Estevão, que morreu por ser amigo de Jesus. O Filipe, teve o funcionário da rainha da Etiópia que acreditou em Jesus, se tornou amigo dele também. Sim, eram muitos amigos, mas hoje nós vamos falar de um inimigo de Jesus. Vocês lembram que quando Estevão estava sendo apedrejado, tinha um homem lá guardando as roupas, as capas daquelas pessoas apedrejando Estevão? Pois o nome dele era Paulo. E ele começou a perseguir os cristãos. Sim, ele queria prender todos os amigos de Jesus. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com esse homem. Luciana, conta pra gente. Depois que Jesus foi para o céu, cada vez mais aumentava o número de cristãos. Mais e mais pessoas seguiam os discípulos. E com isso fez com que aumentasse muito a raiva e a perseguição pelos chefes religiosos. Eles queriam acabar com todos os que seguiam a Jesus. Um dos homens que mais perseguia e matava os cristãos era Paulo. Ele era judeu e, como os sacerdotes, ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. Paulo continuava a perseguir os cristãos por onde ele andava e todos tinham muito medo dele. Um dia, ele foi até o sumo sacerdote, que era o maior líder religioso, e pediu uma carta para poder prender qualquer cristão em qualquer cidade que ele fosse. E o sacerdote deu, porque eles queriam acabar com todos que seguiam a Jesus. Agora, com essa carta, ninguém mais podia impedir Paulo de acabar com os cristãos. Ele chamou alguns guardas e eles seguiram para a cidade de Damasco. Quando eles estavam bem perto da cidade, de repente, em volta de Paulo, brilhou uma luz muito forte vinda do céu. Na hora, Paulo caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo perguntou: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Eu quero que você se levante, entre na cidade e espere lá, até que alguém vá dizer o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo estavam muito espantados, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Paulo então se levantou, mas quando abriu os olhos não conseguia ver nada. Então os homens levaram ele pela mão até a cidade de Damasco e deixaram ele ali numa casa. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Enquanto isso, lá na cidade tinha um discípulo chamado Ananias, e o Senhor falou com ele numa visão:
Ananias, vá até a casa de Judas na rua direita e pergunte por um homem chamado Paulo. Ele está orando e eu falei que você ia chegar, colocar as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Tem certeza, Senhor? Esse homem tem feito muito mal para os cristãos e justamente ele veio aqui para prender todo mundo. Mas o Senhor disse, faça o que eu falei, porque eu escolhi ele para falar de mim entre os gentios, os reis e para todo o povo de Israel. Ele vai ver como é difícil me seguir. Então Ananias foi, entrou na casa, colocou as mãos sobre Paulo e disse, Irmão Paulo, o Senhor Jesus que falou com você no caminho, me mandou aqui para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Na hora, alguma coisa como escamas caíram dos olhos de Paulo e ele começou a ver novamente. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer para recuperar as forças, foi encontrar com os outros discípulos. Paulo passou vários dias aprendendo sobre Jesus com eles em Damasco e logo começou a ensinar sobre Jesus nas sinagogas. E todo mundo que o via ficava admirado porque ele era o famoso homem que prendia os cristãos. Depois de alguns dias, os judeus que moravam ali ficaram muito bravos com Paulo. Eles achavam que ele era um traidor e decidiram esperar ficar noite para pegar e matar ele. Paulo ficou sabendo do plano deles para matar ele naquela noite. Então os discípulos ajudaram ele a fugir, descendo num cesto através de uma abertura na muralha da cidade. Ele conseguiu fugir e foi para Jerusalém. Quando Paulo voltou para Jerusalém, ele tentou ir até onde os discípulos estavam, mas todo mundo estava com muito medo dele. Eles não acreditavam que ele realmente tivesse mudado. Então Barnabé levou ele até os apóstolos e contou tudo o que tinha acontecido, que Jesus tinha aparecido para Paulo, que ele tinha sido batizado e que ele realmente tinha mudado. E que agora ele estava falando de Jesus para todo mundo com muita coragem. Então eles aceitaram Paulo e ele ficou com eles, falando de Jesus para todo o povo de Jerusalém. Paulo discutia com os judeus tentando mostrar que eles estavam errados, mas eles não queriam saber e tentaram matar ele novamente. Mas os discípulos ajudaram ele a sair da cidade e ir para Tarso. Que história incrível, né? Vocês prestaram atenção que Deus falou com duas pessoas nessa história? Primeiro, Deus falou com Paulo. Ele estava lá numa estrada, parecia uma luz muito forte, então Paulo caiu no chão e Jesus disse, Paulo, por que você me persegue? Mas pensa comigo, Paulo estava perseguindo Jesus? Não, né? Ele estava perseguindo os amigos de Jesus. E com isso a gente pode perceber que tudo que a gente faz para as outras pessoas pode ser uma coisa boa que a gente faz ou uma coisa ruim, é como se a gente estivesse fazendo para Deus. Bom, e aí Deus falou com Paulo porque ele tinha um plano. Ele queria que Paulo se tornasse um mensageiro do Evangelho, da Palavra de Deus. Mas como assim, se ele era um inimigo de Jesus, estava perseguindo os cristãos? Pois é, ele ia precisar mudar de vida, ele ia precisar ir de uma conversão. O que é uma conversão, Miguel? Fala, galerinha, estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é conversão. Conversão tem dois sentidos. O primeiro é que você mudou de direção, igualzinho no trânsito, quando você fala conversão à direita. E o segundo é a conversão da moeda, quando você transforma uma moeda em outra. Tipo assim, quando você pega o real e transforma em dólar canadense. Quando as pessoas dizem que você se converteu ao cristianismo, elas se referem aos dois sentidos. Porque você mudou de direção e está se transformando. É isso. Tchau! Então, essa história de hoje é sobre a conversão de Paulo, a mudança de vida. Ele estava num caminho, sendo perseguidor dos cristãos, e ele passou a ser amigo de Jesus, passou a falar de Jesus para as outras pessoas. E vocês perceberam que ele ficou durante 3 dias cego, lá numa casa na cidade de Damasco. E a Bíblia diz que ele ficou orando. Eu imagino que esses 3 dias ele ficou pensando na vida dele e ele deve ter percebido o quanto ele estava enganado. Ele estava cego ali agora, de visão, de não enxergar, mas ele percebeu que durante a vida dele ele estava cego pelo engano, ele estava perseguindo Jesus. E ele teve que tomar uma decisão muito difícil.
E essa decisão, ele teve que abandonar esse engano que ele estava vivendo e passar a falar de Jesus. E será que foi fácil? Não, porque mudar nunca é fácil. Ele teve que fazer novos amigos, teve que mudar toda a vida dele, teve que mudar de cidade e o pior, ele teve que enfrentar inimigos. Lembra? 2 vezes já tentaram matar ele só nesse comecinho da história. A mudança é difícil, mas agora ele estava com Jesus. E a segunda pessoa com quem Deus falou nessa história foi o Ananias. Deus disse a Ananias, vá até a casa onde Paulo está. Ananias falou, mas Senhor, é perigoso, ele é um perseguidor de cristãos. E Deus disse a Ananias, vá porque eu tenho um plano para a vida de Paulo. Bom, o Ananias foi, mas vocês perceberam que ele obedeceu, mesmo achando perigoso, mesmo não entendendo, mesmo não concordando? Porque ele confiou que se Deus tinha um plano, era um plano bom. E isso acontece com a gente. Por exemplo, se os seus pais pedirem para você fazer uma coisa que você não quer, que você não está afim, você deve confiar que os seus pais sabem o que é melhor para você e que eles querem o teu bem. Por isso a gente deve obedecer. E a gente também pode ter que obedecer a Deus, às vezes sem saber qual é esse plano, mas a gente precisa confiar que o plano de Deus é perfeito para nós. Bom, e o plano de Deus para Paulo era que ele se tornasse um mensageiro, que ele passasse a falar de Jesus para as pessoas, e ele fez isso. Ele falou de Jesus para muitas pessoas, contou sobre essa história dele, de mudança de vida, contou que as pessoas também podiam mudar de vida. Inclusive tem uma carta onde ele fala uma coisa que é o nosso versículo de hoje. Qual é? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então é isso. Se a gente é amigo de Jesus e se a gente anda pertinho dele, Deus pode fazer uma mudança na nossa vida todos os dias. Deus pode fazer coisas novas. Se ontem a gente fez uma coisa que não foi muito legal, não foi muito boa, hoje a gente acorda com uma nova oportunidade de deixar Deus agir e de mudar a nossa vida. E é sobre isso que está falando essa próxima música. Vamos ouvir? Tudo bem, pessoal? Vamos cantar uma música que nos lembra da alegria de poder acordar e saber que Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai cuidar da nossa família. Vamos cantar? Eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei cheio de alegria, pois tudo novo se fez nesse novo dia. Eu hoje acordei olhando para os montes, a noite se foi, o sol já raiou, brilha no horizonte, e eu louvo ao Senhor, que é o meu socorro, é a minha esperança, a minha segurança, pros seus braços eu corro. Eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei cheio de alegria, pois tudo novo se fez nesse novo dia. Eu hoje acordei com gratidão, pois Deus transformou, também renovou o meu coração. A Ele eu canto e erguendo as mãos, Ele é minha glória, a minha vitória e a minha canção. Hoje acordei, eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei
nesse novo dia. Eu gosto muito da parte dessa música que fala que eu hoje acordei com gratidão. É tão bom acordar agradecendo a Deus, né? Por isso eu vou pôr aqui um desafio para vocês, mas para mim também. Essa semana, todo dia, quando a gente acordar, a gente vai fazer primeiro uma oração, falar com Jesus, agradecendo pelo novo dia e agradecendo pela oportunidade de fazer tudo novo, de fazer tudo melhor do que a gente fez ontem. E se a gente precisar de ajuda para mudar alguma coisa que seja mais difícil, lembra que para Paulo foi muito difícil mudar de vida, a gente pode também nessa oração pedir essa ajuda para Jesus. Tudo bem? Então vamos lá, lembre do desafio todos os dias e boa semana! Oi pessoal, eu sou a Mariana, mãe da Alice e da Júlia. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre como eu me converti, como eu entreguei minha vida para Jesus. Eu era uma jovem que cursava o curso de medicina, a escola de medicina, e lá eu conheci uma amiga que me falou da amizade que ela tinha com Jesus. Do quanto Jesus perdoava os pecados dela, do quanto Jesus a amava. E eu falei, uau, eu quero isso para mim também. Foi então que, naquele dia, eu tomei a decisão de caminhar com Jesus e desde então eu tenho uma vida com mais amor, com mais luz, com mais paz, com mais cuidado, carinho que só Jesus me dá todos os dias da minha vida. Hoje eu estou formada na Escola de Medicina e trabalho como médica de família numa unidade de saúde, onde a gente atende os pacientes doentes, aplicamos vacinas, limpamos feridas, fazemos curativos. E é muito bom ter a presença de Jesus no nosso trabalho, porque com Jesus a gente tem mais paciência para ouvir os pacientes, a gente tem mais carinho e amor pelo que faz. E isso é muito bom. Conversão de Saulo, não, de Paulo. Conversão de Saulo. Eu falo Saulo todas as vezes. Parou. Se eu falar mais uma, eu vou deixar.